Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Eu já vou chorar porque a palavra de hoje é choro. Ô, Lucas, aí, Lucas. Já tô com a boca seca, você não ajuda? Tá todo mundo bem? Queremos agradecer cada parabéns lá no grupo de pastores. Agradecer a presença dos irmãos. O que eu vou falar hoje é um assunto que pouco é falado. Não é muito popular. Ninguém está preparado. Mas o que eu vou falar hoje é extremamente necessário para a igreja, porque culto, cada celebração, a gente fala de vitória, a gente fala de bênção, mas tem um assunto que raramente a gente fala, e eu quero nessa noite tocar nesse ponto que é extremamente crucial para as nossas vidas. Você está preparado para morrer? É muito sério isso, queridos. Eu vou até me respirar aqui porque eu já sou chorão. Eu estava com uma mensagem e pedi a Deus a orientação. E este final de semana eu visitei a minha mãe. E ali ela no quarto, pegou o vestido dela, dobrou, falando com Deus. Respira, cara. Ela disse, vem cá, filho. Quando eu for, eu quero vestir essa roupa. E quando ela disse isso, eu havia convidado ela para sair. Eu disse, mãe, é para sair comigo? Ela disse, não, quando eu for para lá. E eu vi, queridos, que nós não estamos preparados. É um assunto que é extremamente crucial de se falar. A Bíblia, ela não esconde nada de ninguém. A morte é certa. A morte, ela vem, ela não respeita idade. Vem para a criança, vem para o ventre, como vem para a pessoa mais velha. Mas uma coisa que a morte nos revela é a eternidade. E a gente precisa pensar aonde nós vamos passar a nossa eternidade. E olhando para as Sagradas Escrituras, no livro do profeta Amós, Israel muito rebelde. Israel, quando ele se mantinha rebelde, o Senhor chega no capítulo 4, no versículo 12 e diz para eles, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor, o teu Deus. E assim, queridos, eu pergunto para cada pai, cada mãe aqui presente, cada filho, se Jesus voltasse hoje, sua casa estaria preparada? Você estaria preparado para ir para o céu? Então essa mensagem, ela mexeu comigo porque quando minha mãe disse que estava se preparando, inclusive o cuidado da roupa que ela queria ir vestido. E a roupa que ela escolheu para vestir foi o último vestido que a minha esposa deu para ela. E ela disse, eu quero ir vestido nele. Mas eu entendo, queridos, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, a Bíblia diz que aos homens está destinado a morrer apenas uma vez. E depois disso, nós vamos enfrentar o juízo. E a gente precisa entender isso. A morte, ela não avisa, ela não marca horário, ela não manda mensagem, como você recebe várias mensagens do seu pastor. Mesmo que vocês me arquivaram lá, mas eu continuo mandando. Não importa a idade, não importa se é criança, se é jovem, se é adulto, se é idoso. Mas o que mais importante de tudo isso, você está pronto? A gente vê quantas pessoas partindo, quantas pessoas olhando, para a situação. E Deus, nessa mensagem, eu estou sendo muito lento e eu vou terminar no horário. Muitos de nós fazemos seguro de vida, temos plano de saúde, compramos até nosso jazigo, não é isso que fala? Deixamos tudo pronto, mas nós não nos preocupamos com a nossa alma. Nós não nos preocupamos com o nosso destino. Se tudo hoje acabasse na sua vida, para onde você iria? Porque a verdade é, pastor Léo, que muitos acostumam com o ambiente. Acostumam estar no culto, programam-se para estar aqui no domingo, na quarta, agora na quinta, louvado seja Deus. Mas irmãos, a maior herança que eu e você podemos deixar para os nossos filhos não é uma casa, não é um carro, não é uma conta bancária, mas sim a maior herança que um pai deixa para o filho é o testemunho de fé. Esses dias eu olhei, foi tudo encaixando. Ontem, inclusive, o Luiz Fernandes estava ministrando sobre Salmos de número 1 e falando, e ele deu parte do testemunho dele, que foi muito forte. E
eu vou só resumir um pedacinho que marcou. Uma profetisa disse à mãe dele: por esses dias o Senhor vai colher um dos seus filhos. Isso causou medo no Luiz Fernando, se ele me permite falar isso, que ele falou em público, né? Isso causou medo no coração dele. Ele estava no mundo, estava loucão, como diz o pessoal. E essa palavra veio ao coração dele, e mesmo ele afastado, que ele estava no evangelho e se afastou, ele ouviu isso. E nos momentos de loucura dele, de overdose, ele já não suportando mais de tão louco que estava, se deparou dentro de um carro. E a frase que lembrou foi: o Senhor por esses dias vai colher um dos seus filhos. E ele, no testemunho dele, ele diz que desesperadamente ele começou a buscar o Senhor. E hoje, para a honra e glória, ele está no nosso meio, vivão. O diabo não teve sucesso na vida deste homem. Então, queridos, tudo que nós temos, a nossa vida precisa apontar para Jesus. Nós precisamos entender que nós vamos nos dar com Ele. E para encontrar com Ele e ter a alegria do gozo eterno, nós precisamos estar preparados. E Jesus, Ele diz assim: eu não estou preparando um lugar para as pessoas que vêm à igreja apenas no domingo, ou todo domingo, mas eu estou preparando um lugar para as pessoas que vivem a igreja todos os dias. E quando nós olhamos para isso, querido, nós vemos que o Senhor está preparando um lugar para quem ama a sua presença, para quem ama e obedece a Cristo, para quem espera com o seu coração limpo, com perdão no coração, com o altar em casa, ou quando o altar da casa está ali. Aí eu volto a perguntar: nós estamos preparados? Quantas coisas, querido, nós brigamos, né? Esses dias eu vi falando de morte, por um momento fútil, o cara sacou uma arma e matou outro no trânsito. Quantas coisas fúteis, eu até pensei, pastor Léo, quantas vezes a gente perde no meio do trânsito. Desculpa, a gente dá dedo, a gente xinga, a gente corre atrás, fecha. Esses dias mesmo eu tive uma situação que eu até contei aqui, não foi tão esperada por mim. Eu saindo do meu trabalho, e acho que um cano estourou e ficou um riacho de água assim, pastor, nem chovendo estava. E um rapaz do Uber acabou de deixar o passageiro no local, e ele veio com seus vidros abertos. E eu nem percebi ele, passei, pastor, com o meu carro. Inundei o carro dele de água, a janela estava aberta, molhou tudo. E ele começou desesperadamente a me cercar e me fechar. Eu falei: esse cara está doido. Ele sai de trás de mim, me fecha e vai gritar comigo. E eu parei e perguntei para ele: amigo, você está louco? Você me fecha? E ele começou a se exaltar. Falei: rapaz, tu molhou meu carro todo, não sei o que. Eu falei: olha, o problema é teu carro, eu enxugo, mas eu não vi. Ele ficou com tanta raiva por conta da minha resposta que ele foi embora. E no meio do caminho eu falei: que bobeira, né? Poderia estar morto. Porque hoje as pessoas vão por trânsito e não estão preparadas para enfrentar o trânsito. E nessa história, queridos, eu olhei e comecei a pensar na vida, e eu entendi que eu preciso viver preparado. Eu preciso viver com propósito. Qual é o propósito da igreja? Ir morar no céu. E se possível for levar mais pessoas com a gente, que é o trabalho do evangelismo. Mas eu fiquei pensando sobre isso, e Paulo, ele chega a dizer: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aí eu pergunto: será que para nós é isso mesmo? A gente fala: Jesus, segura mais um pouquinho que eu tenho muita coisa para fazer. Mas Paulo, ele nos deu um grande exemplo, porque ele cria, pastor. Ele acreditava no Deus que ele servia. Vai chegar um momento da vida dele que ele vai dizer: olha, eu combati um bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Paulo já estava se preparando para a morte já estava batendo, e mesmo assim ele diz: olha, eu continuei lutando, eu não neguei a minha fé, mas está chegando a minha hora. E será que a gente tem sido isso, querido? Será que o viver para nós é Cristo ou é status? Será que o viver para nós é menosprezar as pessoas que estão perdidas lá fora? Será que o viver para nós não é ter paz com Cristo? Porque as coisas que eu faço às escuras, Deus, ele vê, e se ele quiser, ele traz às claras. Então eu entendo, querido, que nós precisamos ter paz dentro do nosso lar. Hoje o que você vê mais na mídia é marido, é mulher encomendando a morte do marido,
E é uma destruição total. Esses dias eu vi, sabe o quê? O filho, acho que vocês viram a reportagem, que matou o pai. Pegou a espingarda dentro do carro, deu tiro no pai. Aonde nós estamos, ou que mundo nós estamos vivendo? A gente precisa viver e viver em paz com Deus. A gente precisa viver em paz com a nossa família. A gente precisa viver em paz. Uma das coisas que o pastor Léo sempre fala, em paz com o nosso próximo. A gente precisa aprender a perdoar. A gente precisa ensinar os nossos filhos a perdoar, a orar, a ter uma vida, a colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Eu posso dar o bom e o melhor para o meu filho, mas se eu não ensinar o temor a Deus, o caminho a Deus, e falar que Deus e o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar, eu posso deixar a maior herança para ele. Mas a maior herança que eu posso deixar para meus filhos é o testemunho. É uma vida de fé. Quando eu olho isso, querido, a gente precisa entender que a nossa família, ela precisa permanecer na fé. E a nossa família, ela precisa permanecer de pé. Mesmo diante das lutas, mesmo diante da própria morte, a nossa família precisa permanecer de pé. Eu vi esses dias um vídeo, talvez você viu também no TikTok, e tudo Deus foi encaixando. O irmão que morreu, e a igreja vinha atrás, pastor, com sanfona, batendo, cantando, louvando, porque eles tinham certeza que aquele irmão estaria com Deus. E a gente precisa entender isso, querido, porque a minha e a sua esperança é Cristo. A gente precisa muitas vezes, eu lembro de um testemunho forte, de um pai, que comprou o seu carro novo, e correu para casa, o carro muito lindo, carro caro, e ele chegou em casa todo feliz, contou para o filho. Foi bem diferente da atitude dos meus netos, quando eu consegui comprar aquela X35. A atitude do Atos foi ficar correndo atrás do carro, assim, pastor, dando volta. Vovô, que carrão, vovô, e toda alegre, corria. Mas a atitude dessa outra criança, em expressar a alegria dela, ela pegou um prego e riscou o carro do pai todinho, com alegria, muito feliz, e saiu riscando, desenhou, fez coração, fez tudo. E o pai, quando saiu, viu aquela cena, não pensou duas vezes, nenhuma. Pegou e bateu tanto na mão dessa criança, bateu muito nessa criança, que precisou levar ao hospital. Essa criança entrou para a UTI, e o pai foi visitar. E a criança olhou dentro dos olhos do pai e disse: papai, eu aprendi, nunca mais eu vou riscar o carro do Senhor. E tirou o braço, porque já não tinha mais mão, debaixo do lençol, e mostrou os cotocos, dizendo que nunca mais iria riscar. A gente está amando coisas em vez de amar pessoas. A gente muitas vezes está amando coisas em vez de amar pessoas. A gente precisa estar preparado, querido. Essas coisas materiais ficam, essas coisas vão passar. A sua família tem um valor maior. A tua família é um bem eterno. Zele, querido, a gente prega aqui que nós somos uma família. A gente prega que nós amamos, que nós queremos sempre ter alguém próximo da gente. Mas muitas vezes, querido, esse prepara-te para encontrar-se com Deus, muitas vezes só vale para quem está ministrando. Muitas vezes a gente olha, mas ele não só vale para mim, como ele vale para você. Ele vale para todos nós nessa noite. Não adianta, querido, a gente ficar preso a essas coisas materiais. E uma coisa que eu trago para vocês nessa noite, eu não sei como está a sua vida, mas não adie as suas decisões eternas. Mude a sua história. Valorize o ministério que você tem. Eu já falei isso alguma vez. Talvez você já não se sinta mais bem no nosso meio. Não fique pecando, querido. Procure a liderança, converse. Se não tiver mais jeito, segue a sua vida. Como o próprio diácono Ricardo diz: olha, o meu tempo vai passar, o meu tempo vai chegar. A gente precisa entender isso. Então a gente precisa dar as mãos, andar junto, pensar. Todas as vezes que você for agredir alguém, seja por palavras, ou seja até mesmo por gesto, pense nisso, não faça isso. Porque, queridos, quando a gente fala assim: olha, depois eu vou resolver, eu vou continuar desse jeito, depois eu resolvo a minha vida com Deus. Mas, querido, escute isso, não pode haver depois. É hoje que Deus está nos chamando.
Deus está chamando pais para liderar a sua casa, para liderar o seu lar. Deus está nos chamando para sermos exemplo para a nossa casa, para a nossa família, e sermos líderes espirituais da nossa própria casa. Então a gente precisa entender, pais e mães, como a gente vê sempre a missionária Patrícia, né? Hoje a gente tem o Gabriel no nosso meio, grande testemunho, né? A igreja orou junto com ela, o Gabriel está aí de volta, louvado seja Deus, né? Que Deus abençoe. Então, mães, nunca pare de orar pelos seus filhos. Jovens, entenda, quando a gente cria uma programação dentro da igreja, o mundo vai fazer de tudo para que você não venha. Mas o que nós estamos falando para você, juventude, prefira uma vida de santidade. Queira caminhar com Cristo. Escolham ser santos, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Jesus pode voltar a qualquer momento. E a palavra do Senhor de ordem para nós, estejais preparado, estejais pronto, firmes, fé, crendo, porque a gente sai e não sabe se volta. A gente sai muitas vezes. Eu lembro daquele homem da TAM, lembra da aeromoça? Lembra do testemunho da aeromoça? Eu podia até ter escrito aqui, quando ele disse: se eu soubesse que eu não ia te ver mais, eu tinha te beijado mais, eu tinha te abraçado mais. Foi quando aquele avião da TAM caiu. Ele sai de casa, muitas vezes a gente sai de casa, eu e minha esposa já estamos caminhando para quase, eu vou falar na cidade não, mas tem bastante tempo juntos, né? Chegando a quase os 40 aí já, né? Mas eu não gosto de sair de casa sem antes dar um beijo nela. Eu não sei se eu posso chegar em casa, ela não está mais lá, Jesus arrebatou, ou eu também não posso chegar em casa, porque a gente lidar com o trânsito sempre. Então não saia de casa sem antes beijar o teu filho, beijar o teu esposo. Saia, porque se a gente soubesse que o amanhã não viria, a gente faria o melhor hoje. Então guarde isso no seu coração. Por que o pastor está falando isso? Porque a mãe dele falou que preparou um vestido, porque está pronto? Não, porque é uma realidade, querido. A gente está muito acostumado a correr atrás de bênção, de vitória, de muitas coisas, mas nós não nos preparamos e não nos preocupamos para onde vai a nossa alma. Então quero dizer a vocês nessa noite: estejais pronto, preparado. Não entre em confusão que não é sua. Não entre em discussões desnecessárias, principalmente entre casais. Na hora que um altera, mantenha a paz, mantenha a paz. Jesus, ele está voltando a qualquer momento. E a gente fala, eu ouvi da minha trisavó que Jesus está voltando. Mas se alguém soubesse que o ladrão nesse exato momento estaria na tua casa, entrando lá, você estaria aqui ou você estaria lá preparado para esperar ele? Ou você colocaria muitas polícias na sua casa para que o ladrão não entrasse? Estejais preparado, querido. Estejais preparado. Eu não quero que vocês façam cara de velório. A gente fala, que cara de velório é essa? Não. Só uma coisa que eu quero que você reconheça: você que precisa se preparar, não saia daqui da mesma forma. Venha, se lance. Você que precisa resolver algo na sua vida, você que precisa se consertar diante de Deus, tome essa atitude hoje. Igreja, nós vamos viver milagres, nós vamos viver coisa boa. A gente precisa estar preparado. A gente até brinca que o lugar onde tem coisas de muito valor, lugar onde tem muita riqueza, é o cemitério. O cemitério tem sonhos que não foram realizados, faculdades que não foram terminadas, casamento que não foi realizado, filhos que não foram gerados, porque a morte chegou. Então entenda hoje é dia de salvação nessa casa. Hoje é dia de nós deixarmos o nosso orgulho, que muitas vezes nós mesmos emprestamos a nossa boca para Satanás, para amaldiçoar os nossos próprios filhos, para amaldiçoar as pessoas que supostamente falamos que amamos. Então eu quero toda a vigilância hoje. Eu quero que você entenda que a morte, ela é certa, ela está vindo aí. Pastor Cláudio Duarte chega a dizer que cada um aqui tem uma senha, e quando gritar a senha de alguém, não adianta você falar, vai na minha senha, que ninguém vai querer. Chegou a tua hora, e não dá tempo, querido, de correr, né? Não dá tempo de você falar, Jesus, me dá mais uma chance. A gente precisa estar preparado em todo o tempo. Hoje, se você quiser, eu não sei como você tem encarado a sua vida com Cristo. Eu não sei que quando essa palavra está sendo ministrada, quantas interrogações está chegando no teu coração. Não sei se até mesmo você está questionando essa palavra.
Mas o Senhor nos trouxe nessa noite para dizer: igreja, se prepara para encontrar com o Senhor teu Deus. Aqui, louvado seja Deus, que em 2019 para cá, no auge da pandemia, esse ministério só perdeu uma vida, só uma, a mãe do Marcos. Todos os demais estão vivos aqui para glorificar o nome do Senhor. Tome a sua atitude hoje, não volte para sua casa do teu jeito, vivendo como tu quer, procurando outdoor, procurando mídia. O ministério de Jesus foi feito, como diz, muito em secreto, mas até hoje a gente reconhece o trabalhar dele na nossa vida. Então aprenda uma coisa, é justo. Esses dias inclusive eu estava conversando com a pastora, tudo envolvida. Eu não estou me despedindo de vocês, mas se Deus quiser nos levar, Ele nos leve. A gente conversando a divisão dos bens, a gente não tem muito, mas a gente pensou em cada filho. Um fica com isso, outro fica com isso. Vamos fazer isso em vida, porque a gente não quer depois ver os filhos brigando. Aí depois a gente começou a olhar, um vale mais, outro vale menos. Então é melhor pegar e vender tudo e já dividir, porque a gente não leva nada daqui. Mas será que nós estamos dispostos a fazer isso? Será que nós estamos pensativos sobre isso? Temos comunhão, temos unidade, estamos crescendo. Mas como é que está a sua vida? A gente tem perdido o desejo, o temor, a vontade de cultuar a Deus num lugar como esse. Porque o meu lazer é mais importante, porque os meus afazeres são mais importantes, porque eu tenho que fazer tudo por mim. E eu esqueço que eu tenho um compromisso maior com Cristo. Volto a falar, eu disse isso para alguém esses dias. Você pode passear, você pode se desfrutar do jeito que você quiser, mas lembre, você tem um compromisso com o céu. Você tem uma aliança com Deus. E Jesus, Ele não foi preparar para as pessoas que apenas estão acostumados a vir aos cultos todos os domingos. Mas Jesus está preparando um lugar para uma igreja que é a igreja de si. Coloque sobre seus pés. Hoje nós temos a honra também, daqui a pouquinho a nossa família está crescendo. Nós vamos receber mais filhos e filhas nessa casa. Ou quem sabe só uma filha. Nós queremos que você esteja preparado. Se com você mesmo, quando o Ministério de Louvor estiver adorando. E se você entender que precisa receber uma oração, dessa entrega na sua vida, saia do seu lugar, vem aqui. Querido, a gente vê cada acidente, pode subir, Ministério de Louvor, a gente vê cada acidente arrepilante. A gente viu um testemunho de um bombeiro, inclusive aqui, há muito tempo atrás, o ônibus da Napolina, antiga Napolina, pela manhã colidiu, as pessoas morreram e acionaram o corpo de bombeiro. O pai entra dentro daquele ônibus para socorrer, e quem ele depara? Com o seu filho morto, com a cabeça estourada. E ele, como um bombeiro, teve que fazer o serviço dele. Então a gente precisa pensar nisso, querido. Se é tempo de pedir perdão, peça. Se é tempo de se arrepender, se arrependa. Mas não saia daqui com uma dúvida. Se Jesus viesse hoje à noite, Jesus viesse buscar você, para onde você iria? Então esse momento é seu. Se você sentir no coração, vem aqui na frente. Nós queremos orar por você, para que essa dúvida saia, para que esse medo saia da morte, e para que você volte a valorizar a vida. Pode adorar.